Irmãos, na lição passada, nós estudamos aqui acerca da palavra do Senhor que nos falou sobre o galardão. O pastor Elias Santana ministrou de forma muito esclarecedora esse estudo. E para dar continuidade a esse estudo, eu preciso exatamente fazer menção a isso. Pode colocar o primeiro texto aí. O texto áureo nós acabamos de ler. A palavra de Deus nos mostra que enquanto estiver acontecendo a grande tribulação aqui na terra, nós como igreja estaremos nos céus onde maravilhas estão reservadas. Tá certo? Então enquanto nós estivermos aqui, enquanto o Senhor Jesus, na sua primeira manifestação da segunda vinda, ou seja, no arrebatamento, levar a igreja, né, nós estaremos nas bodas do Cordeiro. E lá nas bodas do Cordeiro, nós teremos o seguinte acontecimento. Pode seguir aí, por favor. O primeiro manifestação é exatamente o encontro de Cristo com a igreja, que é o arrebatamento, que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 a 17. Lá nos céus, segundo alguns estudiosos, segundo a própria palavra do Senhor, nos serão distribuídos galardões. Aquele que apresentou, aquele que aqui na terra exatamente produziu obras como ouro, prata e pedras preciosas, e aquele que apresentou, ou que também cultivou madeira, feno e palha, essas obras dos servos do Senhor serão exatamente provadas pelo fogo. Aquilo que for ouro, prata e pedras preciosas certamente permanecerá, e esse irmão, essa pessoa, esse servo do Senhor será galardoado segundo essas obras. Aquele que tiver madeira, feno e palha, infelizmente, não receberá o devido galardão. Mas isso não quer dizer que você não será salvo. Isso não quer dizer que você não estará nas bodas do Cordeiro. Amém? Então, irmãos, o nosso encontro com o Senhor, antes da grande tribulação, será maravilhoso. Não será um encontro qualquer. Primeiro que nós temos que estar atentos à voz do Espírito Santo do Senhor. Temos que estar atentos à voz, à grande trombeta que ressoará, e nós seremos arrebatados. Mas é também garantido para nós, como igreja do Senhor, alguns outros momentos especiais, além de toda essa maravilha que será demonstrada nos céus aqui para as nossas vidas. E nessa presente lição, exatamente o objetivo dela é continuarmos estudando esses acontecimentos celestiais acerca do arrebatamento da igreja e acerca do que ocorrerá, né, após o arrebatamento da igreja. Teremos toda a base bíblica de como se dará esta grande festa nos céus e como será o nosso corpo glorificado para receber a eternidade. Essa lição que nós ministraremos hoje, ela está dividida exatamente em duas partes. A primeira parte nós vamos tratar sobre as bodas do Cordeiro. E a segunda parte, que é a próxima lição, no próximo domingo, será o corpo glorificado. Pois bem, vamos à primeira parte. Pode voltar aqui para mim, por favor, Davi. Ou melhor, pode passar o próximo slide. O livro de Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 a 9, diz o seguinte: regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. As bodas do Cordeiro, irmãos, ela é abordada em vários trechos do Novo Testamento. E traz exatamente Cristo como o noivo e a igreja como a noiva. E é revelado em algumas figuras aqui, em alguns textos bíblicos, como nos diz aí na nossa lição. Na translação da igreja, ou seja, no arrebatamento da igreja, Jesus ele se mostra como o quê? Como noivo. E que leva consigo para o relacionamento que foi prometido antes da eternidade, para que fosse consumado a relação entre a igreja e Cristo, e assim um relacionamento eterno. E os dois se tornem um. Aliás, esse era o desejo do Senhor Jesus, que a igreja e ele e o Pai se tornassem um. Nós vemos bem essa explanação
essa palavra de Jesus lá em João capítulo 17, onde Jesus faz a oração sacerdotal e manifesta ali o desejo de que a igreja, de que nós sejamos um com Ele. Na translação da igreja, Cristo aparece como noivo e nós, como igreja, seremos arrebatados para estarmos com Ele eternamente. Mas o que é, afinal de contas, as bodas do Cordeiro? Por favor, Davi. O que será as bodas do Cordeiro? As bodas do Cordeiro nada mais é do que a celebração da união eterna entre Cristo e a igreja. A celebração entre a união eterna entre Cristo e a igreja. Estaremos eternamente com Cristo. Estaremos eternamente com o Senhor. Lá não haverá mais choro, lá não haverá mais tristeza, lá não haverá mais nada que nos impeça de viver uma alegria eterna que é exatamente ao lado de Jesus. Então, as bodas do Cordeiro é a união eterna da igreja com Cristo. E onde é que se dará? Qual é a hora das bodas do Cordeiro? No item 2.1, nós temos o seguinte aí que o autor nos traz. É revelada nas Escrituras como algo que ocorre entre a translação da igreja e a segunda vinda de Cristo. Antes do arrebatamento, a igreja ainda aguarda essa união. Lá em Apocalipse 19:7, as vindas, quando o Senhor nos fala, é chegada às bodas do Cordeiro, ou seja, é um ato consumado, é um ato concluído, que significa dizer que as bodas já foram consumadas. Quando o Senhor nos fala lá em Apocalipse capítulo 19:7, e nos fala sobre a vinda, é chegada a hora, é chegada as bodas do Cordeiro, significa dizer que é um ato concluído, mostrando que as bodas já foram consumadas. Esse casamento, ele parece seguir após os acontecimentos do Bema. O que é o Bema? É o grande tribunal de Cristo, conforme muito bem expôs aqui o nosso pastor Elias. Ou seja, onde serão distribuídos os galardões. Aquele que produziu ouro, prata e pedras preciosas, e aquele que produziu madeira, feno e palha. E ali serão distribuídos o galardão. Então, as bodas do Cordeiro, segundo o que a Bíblia nos traz, e segundo o que podemos exatamente inferir do que alguns autores nos trazem e a palavra do Senhor nos traz, é que ela ocorrerá logo após o grande julgamento. E que julgamento é esse? É um julgamento que vai ser exposto o meu pecado? Não, de forma alguma. Vai ser exposto os meus erros? Não, de forma alguma. A palavra do Senhor nos diz que os nossos pecados Ele pega e joga no mais profundo abismo. E deles Ele não se recorda mais. Então, quando chegarmos a ser arrebatados, nós não seremos julgados pelo que fizemos, porque afinal de contas o sangue do Cordeiro já nos purificou de todo o pecado. Então, ali aquele momento, nas bodas do Cordeiro, no Bema, o julgamento que será feito será justamente para recebermos os nossos galardões, sobre aquilo que desenvolvemos. Pois, por favor, Davi, a hora das bodas do Cordeiro, então. No texto original, a palavra que foi traduzida para chegadas ou vindas significa ato concluído. Então, veja bem, esse momento aí, das bodas do Cordeiro, da festa que acontecerá ali no céu, do que nós receberemos, é exatamente a hora das bodas. Muito bem, e qual é o local das bodas, irmãos? Indubitavelmente, só pode ser aonde? No céu. Não há um local específico que alguém possa dizer, vai acontecer ali ou acolá. Não. O local correto do acontecimento das bodas do Cordeiro só pode ser o céu. Segue-se exatamente ao tribunal de Cristo. Depois que aconteceu o Bema, a distribuição dos galardões, acontecerá então as bodas do Cordeiro. E aonde é que acontecerá? Exatamente no céu. Visto que se segue ao tribunal de Cristo, demonstrando como acontecimento celestial. E visto que quando o Senhor retornar, a igreja virá nos ares. As bodas devem ocorrer no céu. Nenhum outro local mais adequado a um povo celestial. Ou seja, a um povo que foi separado pelo Senhor. A uma geração eleita, a uma nação santa, a um povo escolhido, a um povo de propriedade exclusiva do Senhor. É somente lá no céu
que acontecerá as bodas do Cordeiro. E aqui nós entramos em um outro ponto, por favor, Davi. Quem serão os participantes das bodas do Cordeiro? A palavra do Senhor aqui, esse aqui é um ponto bastante controverso, nesta lição especificamente, e entre algumas pessoas que são estudiosas do assunto, é que as bodas do Cordeiro somente abordará os participantes que participarão desse momento glorioso, é Cristo e a igreja exclusivamente. Vamos ver o texto que segue aí, Daniel, capítulo 12, versículo 1 e 3, que diz assim: E naquele tempo se levantará, por favor, Davi, e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Esse texto aqui, segundo o autor da revista, e segundo estudos que nós fizemos, pode deixar o texto, por favor, por enquanto. Nesse primeiro ponto aí, naquele tempo se levantará Miguel, grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Filhos de quem? Filhos do teu povo, é Israel aqui mencionando. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Esse texto aqui, ele remete exatamente a que período? Ao período da grande tribulação. Onde a nação de Israel estará, onde nós, que somos o quê? Pré-tribulacionistas. Nós cremos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Nós não estaremos aqui para viver a grande tribulação. Nós estaremos nas bodas do Cordeiro. Serão 7 anos. E durante esse período, Israel e todo o mundo estará aqui na terra, sofrendo toda aquela consequência, tudo aquilo que está descrito no livro de Apocalipse. O sofrimento, as angústias, as tristezas, as pragas que se manifestarão aqui na terra. E nós estaremos com o Senhor nas bodas do Cordeiro. Então, alguns autores nos trazem exatamente esse pensamento, de que os participantes exclusivos das bodas do Cordeiro são única e exclusivamente a igreja. O autor Schaffer, ele diz o seguinte para nós, que há duas interpretações para esse momento. Pode voltar aqui, por favor. Aqui na revista, na página 55, diz o seguinte, no último parágrafo da seção que se encontra à esquerda aí da página 55, diz assim: referindo-se à declaração de Apocalipse, capítulo 19, versículo 9, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Duas interpretações são possíveis aqui. É preciso distinguir, o autor nos traz o seguinte, que as bodas que ocorrem no céu e são celebradas antes do retorno de Cristo, e a ceia das bodas. Há 2 momentos aqui. As bodas, a festa das bodas, e a festa de casamento, que é exatamente quando Jesus retornar com a igreja, na segunda fase da sua vinda, para vencer todos aqueles inimigos que são manifestos, a besta e tantos outros que são manifestos ali em Apocalipse. Então, o autor ele nos traz o seguinte, que é preciso distinguir entre as bodas que ocorrem no céu e são celebradas antes do retorno de Cristo, e a ceia das bodas, a festa de casamento. Ou seja, ele traz aqui 2 momentos. O primeiro momento é a festa das bodas que ocorre lá no céu. E alguns estudiosos distinguem as bodas do Cordeiro da ceia do casamento. Neste caso, conforme diz aqui o autor da revista, as bodas do Cordeiro referem-se exclusivamente e particularmente à igreja. Perdão. E ocorre no céu. A ceia de casamento inclui Israel e ocorre na terra. Ou seja, há um primeiro momento que é as bodas do Cordeiro, onde são, depois da distribuição de galardões, ocorre ali no céu. E há um segundo momento,
que é exatamente a ceia de casamento, que inclui Israel. E isso ocorrerá quando? Quando do retorno de Jesus na segunda fase de sua segunda vinda, né? Quando ele vem vencer todos os inimigos de Israel. E o autor nos traz aqui como embasamento acerca desse momento, o texto de Mateus 22, 1,14. Eu gostaria de ler com os irmãos. Mateus 22, versículos 1 a 14. Esse mesmo texto, ele está de uma outra forma, descrito lá no livro de Lucas, capítulo 14, versículos 16 a 24. E aqui nós vamos ver como é que se coloca a nação de Israel nesse momento aqui do retorno da ceia de casamento, onde se inclui Israel na terra. Assim diz a palavra do Senhor aqui em Mateus 22, versículos 1 a 14. Vamos ver. Mateus 22, versículos 1 a 14. A parábola das bodas. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que se encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pé e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esse texto aqui, irmãos, refere-se exatamente a esse momento de Israel, a ceia de casamento que inclui Israel e ocorre aqui na terra. O que quer dizer esse texto aqui? Primeiramente, que Israel, ele é apenas o quê? Convidado para essa festa. É um dos convidados. A nação de Israel, apesar de ser a nação eleita, ela não integra a igreja por si mesma, né? A nação de Israel, ela vai integrar e ela vai se manifestar aqui. Deus vai se manifestar à nação de Israel exatamente quando se encerrar as bodas do Cordeiro e ele retornar e se manifestar e vencer todos os inimigos de Israel. E segundo alguns estudiosos, ali ocorrerá o quê? Ocorrerá o ressurgimento daqueles que morreram, e aqueles que estavam em Cristo, aqueles que acreditaram em algum momento no sacrifício de Jesus, da nação de Israel, serão convidados a estarem ali naquele momento. A nação de Israel será convidada a estar naquele momento. E por isso que essa parábola ela é bem pertinente. Não quer dizer aqui que essa parábola se refere única e exclusivamente à nação de Israel. Não. Essa parábola se refere também a nós como igreja, se aplica a nós como igreja. Porque nós precisamos estar o quê? Preparados para esse chamado. Preparados, né, para que sejamos exatamente manifestados na glória com o Senhor. Então, o rei aqui, e o Jesus nos compara que a festa das bodas aqui, o reino dos céus, é semelhante a um rei que celebra as bodas de seu filho. Ele sai, manda seus servos chamarem as pessoas os seus amigos, para que pudessem estar ali participando daquele momento, daquela festa. E enviou servos para convidar os irmãos, para convidar as pessoas. E alguns simplesmente dizem: estou muito ocupado, eu tenho que fazer alguma coisa aqui, eu tenho que fazer outra coisa ali. E estou ocupado com outros negócios, mas o que acontece aqui?
o rei conclui que aquelas pessoas que estavam ali, eles não eram o quê? Dignos, eles não estavam prontos para a festa. Eles não poderiam participar. Então ele sai chamando outras pessoas, pede que outras pessoas sejam chamadas à festa para participarem do banquete. Então veja bem, irmãos, nós temos aqui um texto que remete exatamente a esse momento e que traz aqui como Israel como convidado. E há trechos em que Israel aguarda o retorno do noivo e da noiva. A festa ou a ceia de casamento é localizada na terra e tem referência especial a Israel. Esse momento aqui é exatamente após as bodas do Cordeiro e a manifestação de Cristo em sua segunda vinda. A ceia de casamento torna-se então uma parábola de todo o período do milênio, para o qual Israel será convidado durante o período tribulacional. Convite que muitos rejeitarão durante este período, sendo por isso lançados fora, e muitos aceitarão e serão recebidos. Por causa da rejeição, o convite será estendido aos gentios durante a grande tribulação. Ou seja, já que ninguém da nação de Israel quer participar, o convite será estendido àquelas outras pessoas que estarão aqui passando pela grande tribulação. Passando por aquele momento de tristeza e de dor, o convite, já que a nação de Israel não aceitará, alguns da nação de Israel não aceitarão, o que vai acontecer? O convite é estendido a outras pessoas. Por isso haverá salvação para essas outras pessoas. Essas outras pessoas também alcançarão, serão os gentios, aqueles que não são da nação de Israel. E por causa da rejeição, esse convite será exatamente estendido a essas pessoas, na segunda fase da vinda de Jesus. E estará esperando que o noivo venha para a cerimônia de casamento e o convite para aquela ceia, na qual o noivo apresentará sua noiva para os amigos. Então veja bem, nós temos aqui dois momentos bem característicos. Eu gostaria que passasse o próximo slide, para que possamos explorar outras posições aqui. Desse modo, alguns defendem que somente os santos que fizeram parte da igreja é que participarão das bodas do Cordeiro. Logo, os santos do Antigo Testamento não participarão. Quer dizer que os grandes patriarcas não participarão? É um mistério para nós, né? Mas, segundo o que alguns estudiosos aplicam a esse texto aqui, diz que não, que somente a igreja participará das bodas do Cordeiro. Por outro lado, há um outro posicionamento que diz o seguinte: outros defendem que os santos do Antigo Testamento participarão como noiva, não participarão, melhor, como noiva, mas estarão presentes como convidados. Exatamente aqui o texto de Mateus capítulo 22 e Lucas capítulo 14, versículos 16 a 24. Estarão presentes apenas como convidados. É preciso que fique claro exatamente o que já exploramos aqui, o que talvez eu não me fiz bem entender, que diz o seguinte: há esses dois momentos, as bodas do Cordeiro, que é exclusivamente da igreja, e a ceia de casamento, que é quando Jesus retorna, né, põe fim ao período de grande tribulação e faz o convite, conforme vemos na parábola. Por fim, há quem defenda que todos os santos de todos os tempos, inclusive do Antigo Testamento, participarão desse evento como noiva, ou seja, como igreja de Cristo. Há quem defenda esse posicionamento, dizendo que todas essas pessoas, sejam do Velho Testamento, sejam quem estiver ali, quem creu, quem de alguma forma, né, acreditou e professou o nome de Cristo, ou em algum momento professou o nome do Cordeiro, esses também participarão. Então nós temos esses três posicionamentos. Aqueles que defendem que somente a igreja participará das bodas do Cordeiro, aqueles que defendem que somente os santos não participarão como noivo, mas estarão presentes como convidados, e aqueles que defendem que todos os santos de todos os tempos, inclusive do Antigo Testamento, participarão desse evento como noiva, ou seja, como igreja de Cristo. Por favor, pode voltar. Aqui na revista, nós temos o seguinte que o autor nos traz. Uma segunda interpretação vê esse anúncio de Apocalipse, capítulo 19, versículo 9, como uma previsão da ceia de casamento que ocorrerá na terra, após as bodas e a segunda vinda.
a respeito das quais está sendo feito um anúncio no céu antes do retorno à terra. Visto que o texto grego não diferencia a ceia de casamento e as bodas, né? Ou as núpcias das bodas, mas usa a mesma palavra para ambas. E visto que a ceia de casamento é usada sistematicamente em relação a Israel na terra, seria melhor adotar essa visão e ver as bodas do Cordeiro como um acontecimento celestial, no qual a igreja é eternamente unida a Cristo. E a festa, ou ceia das bodas, como um milênio para o qual os judeus e gentios serão convidados, que ocorrerá na terra, de onde o noivo será honrado pela apresentação da noiva a todos os seus convidados que estão ali reunidos. Então, talvez seria melhor adotar essa visão e ver que as bodas do Cordeiro, né, como um acontecimento celestial, como traz aqui o autor, no qual a igreja é eternamente unida a Cristo, e a festa das ceias, como milênio para o qual os judeus e gentios serão convidados, ocorrerá na terra, e onde o noivo será honrado pela apresentação de sua noiva a todos os seus convidados. Nós temos aqui, então, esse posicionamento fechado, né? Ou pelo menos respeitando todos os outros entendimentos acerca de quem serão os participantes, que é o ponto mais controverso dessa lição. Nós temos aqui exatamente isso, que a igreja participará exclusivamente como noiva, né? como exclusivamente as pessoas que participaram exatamente das bodas do Cordeiro, e Israel como convidado, como pessoa convidada. A igreja, que foi o plano de Deus para a época presente, é agora vista, transladada, ressuscitada, transformada, e é apresentada ao Filho pelo Pai, como objeto por meio do qual a glória eterna de Deus se manifesta para sempre. A presente era testemunhará o início, o desenvolvimento, exatamente, e a conclusão do propósito de Deus, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Irmãos, nós temos aqui um grande acontecimento celestial, algo que nos envolverá, que nos mostrará grandes acontecimentos acerca de Cristo para as nossas vidas. Nós esperamos algo da parte do Senhor. Nós estamos aqui neste mundo vivendo algo para o Senhor. E não vivemos de qualquer maneira. Vivemos exatamente na esperança dessa glória futura. E por isso precisamos estar preparados para apresentar ao Senhor o nosso melhor. O que nós temos feito? Qual é a forma, o que nós temos mostrado aqui enquanto igreja? O que nós temos trabalhado? Qual será o objeto do nosso galardão? Será que estamos atentos à voz do Espírito Santo? Será que nós sabemos exatamente de que maneira nós estamos nos portando para viver esse grande acontecimento? A hora é chegada, né? Vai haver um momento específico para isso. Vai haver um local específico para isso. E os participantes somos nós. Mas como igreja, nós precisamos caminhar, seguir este caminho, buscar este conhecimento, buscar fazer com que isto esteja presente nas nossas vidas e possamos ser pessoas dignas de participar desse momento, participar dessa festa. Lá em Mateus capítulo 25, versículos 1 a 13, há uma parábola bastante interessante que é acerca das 10 virgens. Nós temos aquelas 10 virgens que estavam... 5 estavam preparadas, estavam ataviadas, estavam adornadas, estavam com seu óleo preparado. E outras 5 de forma displicente. Será que nós estamos negligenciando esse momento? Como essas virgens? Como essas que estavam negligenciando, né? Como essas que estavam de forma totalmente despreparada, esperando o noivo para sair ao seu encontro? Ou nós estamos como as outras 5 virgens, preparadas para encontrar com o Senhor, preparadas para encontrar com o noivo? Estamos preparados para as bodas do Cordeiro, para este momento, para este acontecimento celestial? Essa talvez seja a maior reflexão, independente dos posicionamentos teológicos que temos aqui, acerca desse momento tão glorioso. É o momento que devemos exatamente analisar a nossa vida enquanto cristãos, enquanto pessoas que somos. Estamos devidamente preparados, adornados, ataviados como noiva do Senhor, para viver esse momento glorioso e para viver esse grande
acontecimento celestial. Todos nós ansiamos estar ali. Todos nós queremos esse momento. Mas para isso há uma grande e longa caminhada. Precisamos exatamente fazer com que as nossas vidas se assemelhem a Cristo, tomem a forma de Cristo aqui neste mundo e possamos apregoar e viver a essência do Evangelho e levar essa essência do Evangelho a outras pessoas, a outras vidas, aqueles que necessitam de conhecimento, aqueles que necessitam de estar exatamente envolvidos pelo Espírito Santo e possam estar seguramente naquele dia com todos nós. Esse é um grande acontecimento para nós como igreja. E nós ansiamos esse acontecimento. Nós queremos esse acontecimento. Nós queremos viver isso. Mas para vivermos, precisamos exatamente estarmos preparados. Estarmos prontos para viver esse momento glorioso na presença do Senhor. Amém? Pastor, é o que eu tinha para expor essa manhã. E eu gostaria que você se colocasse de pé. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pela Tua graça sobre as nossas vidas. Te agradecemos, Senhor Jesus, porque há um momento celestial reservado para a igreja e há um momento celestial reservado para todos nós, Senhor. E nós queremos participar deste momento, Senhor. Nós queremos estar prontos, ó Pai, para viver o melhor que vem de Ti, Senhor. E o melhor que vem de Ti, Senhor, está descrito na Tua palavra, como ensinamento perpétuo às nossas vidas, como estatuto perpétuo a todos nós. Pedimos, Senhor Jesus, que Tu possas manifestar às nossas vidas, ó Pai, a Tua graça e o Teu conhecimento, de maneira, Senhor Jesus, que possamos estar prontos, preparados, ó Pai, adornados, Senhor, para este momento, para estar contigo, Senhor, para celebrar contigo aquele acontecimento celestial, Senhor, as bodas do Cordeiro, para que possamos estar atentos à hora e ao local, Senhor, e como participantes desta festa, Senhor, estarmos, Senhor Jesus, diante da Tua presença, sendo, Senhor Jesus, ali contigo um só, como Tu sempre Tu dissestes na Tua palavra, sejamos um só contigo, Pai. Esteja conosco, Senhor, e nos prepare para esse momento, para a glória do Teu nome. Assim nós Te pedimos e assim nós Te louvamos, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. Amados, quando o pastor Cristiano escreveu esta lição, eu já tinha conversado realmente com ele que há alguns elementos tão novos, que eles são um pouquinho assustadores. Por isso que não demos numa única lição bodas do Cordeiro e corpo ressuscitado ou glorificado. E é lógico que bodas do Cordeiro não terminou hoje. Na quarta-feira, eu e pastor Elias Damasceno vamos estar naquele formato aqui, normal, sentados, né? E aquele formato de conversa, de diálogo, para continuar as bodas do Cordeiro. Mas eu quero que você, só salientando algumas ideias e algumas dúvidas que nós vamos deixar para quarta-feira, porque o assunto é muito profundo. Abre na página 54. Abre na página 54. Porque, literalmente, esses assuntos não são muito estudados. Não são muito estudados. Então, olha que interessante. Já chegou uma série de perguntas no meu WhatsApp de alguns irmãos que estão assistindo via online. E dizendo, Jesus, nunca tinha pensado nisso. Jesus, nunca tinha visto isso. Meu Deus, é assim mesmo. Página 54. Ponto número 2. Vamos lá. Página 54, ponto número 2. Em muitos trechos do Novo Testamento, a relação entre Cristo e a igreja é revelada no uso de figuras como noivo e noiva. Ninguém tem dúvida disso. Né? Agora, olha que interessante. Na transição da igreja, Cristo aparece como noivo que leva a noiva consigo para o relacionamento que foi prometido
seja consumado. E os dois se tornem um. Este momento festivo da união de Cristo com a sua amada, o quê? Igreja é conhecido como o quê? Bodas do... Então, o que são as bodas do Cordeiro? É esse momento festivo da união de quem? De Cristo com o quê? Isso nós nunca tivemos dúvidas. Só que eu acho que você nunca tinha ouvido falar o que o pastor Elias falou aqui. Opa, não é um momento único? Quer dizer que uma coisa é o momento festivo da união de Cristo com a igreja, chamado Bodas do Cordeiro, e outra coisa diferente é a tal da ceia das bodas do Cordeiro? Uai, eu nunca tinha ouvido falar disso. É mesmo? Vamos lá. É porque hoje o pastor Elias Damasceno não teve tempo de trazer para os irmãos o que nós vamos trazer na quarta-feira, o casamento judaico. E aí eu e Elias vamos sentar aqui e esse assunto vai ser aprofundado na quarta, de tão profundo que é. Aqui, quando Jesus fala de bodas do Cordeiro, os judeus entendiam tudo. Isso aqui para eles é fichinha, é água com açúcar. Tá ok? É tal como alguém escrevendo hoje sobre o nosso presidente Bolsonaro, a gente sabe tudo o que ele está falando. Ou se alguém escrevesse há 6 anos atrás, a nossa presidente Dilma, todo mundo estaria sabendo tudo o que está acontecendo. Não é verdade? Para o judeu na época, isso aqui era muito tranquilo. Mas para nós que olhamos assim, uai, mas bodas do Cordeiro e ceia não é a mesma coisa? Não. Não. Uma coisa são as bodas do Cordeiro. Outra coisa é como Elias disse, a ceia de casamento. Uai, mas não é tudo a mesma coisa? Não. Bodas do Cordeiro é esse momento de união entre Cristo e o quê? Agora, comes e bebes. Uau! A Bíblia chega a... É porque não teve uma lição sobre a ceia. Mas você sabia que até o cardápio que vai ser da ceia já está pré-determinado na Bíblia? Picanha de primeira. Picanha de primeira. Carne gordurosa. E é incrível quanto Deus é bom, né? Porque Deus sempre gostou de gordura. Deus mandava queimar as gorduras no Velho Testamento para ele. Ele vai servir para a gente carne gordurosa, coisa gostosa de primeira. Então, ainda bem que nós vamos ter dentes novos, tá? O corpo glorificado vai dar dente para a gente sem cárie. Capaz de comer esse tipo de carne especial. Uai, pastor, meu Deus, então, pastor Elias Damasceno, quando separou aqui, e o pastor Cristiano separou as bodas da ceia. Que interessante, eu nunca tinha ouvido falar disso. É mesmo? Eu sabia que ia trazer esse impacto nesse momento. Para que você tenha uma noção simples, não estou dizendo que é como hoje, mas para você ter uma noção. Vamos lá. Quando eu casei, minha esposa fez questão e disse, eu quero casar na minha igreja. E inclusive foi o primeiro casamento, Eliomar, lá de cima. Não foi? Rapaz, lá entro eu, bonito como nunca. Quem me deu o terno de casamento foi pastor Elias Santana com o Elmo. Eles dois se juntaram e compraram o terno de casamento mais caro que eu já tive na vida. Eu não esqueço não, Elias. Você me deu o terno de casamento. Foi o terno mais caro que eu já tive na vida. Eu olhei para os dois. O Elmo hoje não está mais na igreja aqui com a gente. Ele está na Assembleia de Deus, servindo a Deus. É um homem de Deus. A gente gosta muito dele. Mas eles chegaram como gratidão, né? Porque eu sempre incentivei os meninos a estudarem.
E eles chegaram e disseram, nós queremos te dar o terno. Eu disse, gente, posso escolher? Eles disseram, pode, que a gente divide em 20 vezes, não tem problema. Né? Não precisou dividir em 20. Não, ele já era do HFA. Ele estava no HFA, ele não estava era no tribunal. Né? E o Elmo também era servidor, talvez, onde estava. E o que é interessante, escolhi o terno. Obviamente, a Dinha me deu a dica. O terno é de tal cor, é de tal jeito, com tal medida. E assim, 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 assim. Mas eu escolhi o terno. Entendeu como é que é? Eu escolhi o terno. Muito bem. E aí, sob a direção de minha esposa, porque senão o noivo aparecia de mangueira verde e rosa, né? E a noiva lá de branco ia ser um cara, a depender das minhas escolhas, Deus o livre e guarde. Então, o que aconteceu? Nós viemos para a igreja, foi o primeiro casamento celebrado pelo papai na igreja nova. E, gente, a próxima igreja que está chegando vai ser tão linda que eu acho que casamentos voltarão a ser celebrados na igreja, viu? Apesar de que virou tradição agora a gente celebrar casamento num local bonito, um clube, uma coisa assim, né? E aí depois já servir a ceia, né? Então, e aí o que acontece? Depois que terminou o casamento, irmãos, foi uma fila de carro, uma atrás da outra. Entendeu? Minha esposa, ela desejava, ela disse, ó, eu quero o nosso carro na frente. Foi tio Loidi que nos levou, não foi? O meu tio, porque ele tinha um carro mais bonitão, então a gente queria entrar no carro mais bonitão. Do meu tio Loidi, irmão da minha mãe. E aí a gente foi, caminhou. Era uma distância de quantos quilômetros, meu amorzinho? 20 quilômetros, né, no máximo. Mas aí caminhou até o local da ceia. Então, a igreja foi, entre aspas, o local das bodas. Você compreende isso? Entre aspas, o local em que eu e minha esposa espiritualmente nos tornamos um. Porque não é o sexo que vai me tornar um. É um momento diante de Deus que vai me tornar o quê? Um. Porque é o momento mais sério. É por isso que nós não mantemos relações sexuais antes do casamento. A gente não pega a esposa da gente antes do casamento. A gente respeita a esposa da gente. Porque é fornicação. E é por isso que a gente não tem relações sexuais antes do casamento. Porque a gente sabe que esse momento, diante do pastor, que diz, ó, eu vos declaro, maridos e mulher, diante da autoridade espiritual, material, constitucional, civil que eu tenho, nesse momento eu me torno uma só carne com minha esposa. Então, esse momento é o momento que nós chamaríamos de bodas. Você está entendendo? Esse momento da união eterna de Cristo com sua, o quê? Igreja. Então, nesse momento que meu pai, eu fui casado por meu querido pai, disse, vocês são uma só carne. Uma só carne. Nesse momento, eu me tornei uma só carne com minha esposa. E aí o que aconteceu depois, no que o pessoal chama de bodas, né? Bodas em si, que é o momento de você conhecer o corpo da sua esposa e se deliciar com ele, e mesmo não sabendo direito, muito bem o que fazer, pelo menos já começa alguma coisa, glória a Deus. Porque crente é assim meio bobão ali mas depois você vai se ajustando, né? Também a gente não teve o treino anterior, não é verdade?
nem eu, nem ela, aí vai se ajustando e com o tempo fica maravilhoso. E aí é Provérbios, vai celebrar a vida com a mulher da tua mocidade, que os seios dela te sacia, e aquela coisa linda de Eclesiastes, né? A vida inteira, bebe da água da tua cisterna, que não tem água melhor lá fora, é ela que vai te satisfazer. E aí, maravilhoso. Não se preocupem, já a gente chega em Eclesiastes e vai ser muito bonito Cantares de Salomão, na leitura bíblica diária. Então, o que acontece? Aí, depois, lá fomos nós, 20 minutos depois, chegamos no local da ceia, da festa, da ceia. E ali a gente fez o quê? Comeu, bebeu. No meu casamento, a pessoa que estava responsável por distribuir todos os salgados, trazer toda a comida, tadinha, acabou o gás. Ela ficou desesperada. Mas não teve problema não, chegou gás, saiu um pouco mais atrasado e todo mundo comeu, todo mundo bebeu e foi uma alegria. Foi uma alegria. Agora, hoje a gente não tem muito certo, então não tem muito certo essa divisão, porque hoje os meninos desejam casar em ambientes mais bonitos e não há problema nisso, e não há pecado. Aí você aluga um local lindíssimo para casar e ali você já faz esse momento que está aqui de união eterna, aonde o pastor diz, vocês são uma só carne, e aí é o momento de união eterna, e obviamente no mesmo lugar é só sentar e comer. Né? Eu estou vendo aqui um Ivanzinho, né? Ivanzinho está ali atrás, se não estou vendo errado. Ivanzinho, já fui eu que fiz o casamento do Ivanzinho com Érica. Né? E no momento que eu disse, são uma só carne, já eram uma só carne. Agora, o local da ceia foi no mesmo local. E estou com saudade daquela comida até hoje, Ivan. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito gostosa. E maravilhoso local bonito. A tua esposa estava linda, você estava muito bonito. E hoje a gente já vê os filhos do Ivanzinho e da Érica aqui na igreja servindo a Deus. Né? Servindo a Deus. E assim, nós somos uma igreja de família, de geração. Nossos filhos vão crescendo aqui, depois já vou ver os netos do Ivan e da Érica, e depois vamos ver os bisnetos. Eita, pastor, como é que você tem certeza? A Bíblia me dá 120 anos. 120 anos. E eu aprendi, com todo respeito ao meu pai, aprendi a não subir em telhados. Né? Para os irmãos terem uma ideia, um dia depois, sobe no telhado. De onde meu pai tinha caído, o Carlinhos arruma o que tinha que arrumar. Ele tinha que subir no telhado? Não, tinha que chamar o Carlinhos. É tão simples, tem gente mais nova que a gente que sabe fazer as coisas. Né? Oh, Jesus. Mas bem, voltando ao assunto. Então, você sabia que tem, então, diferença entre bodas, lê comigo, este momento festivo da união de Cristo com sua amada igreja, de ceia. Uma coisa é o quê? Bodas. Outra coisa é o quê? Ceia. Para e pensa comigo, como é que vai ser, hein? Como é que a gente vai ser recebido nesse casamento? Como é esse casamento? O que Deus Pai vai falar nesse momento? Irmãos, eu não sei. Eu não sei como vai ser. Eu não sei como vai ser. Mas eu sei que eu vou estar lá. Pela misericórdia de Cristo, eu vou estar. Isso vai ser lá no céu. Lá no céu. Lá no céu. Agora, o momento do comes e bebes. Da delícia. Comes e bebes da delícia.
não é bodas, é a ceia. Ceia. E esta ceia, ela acontece depois da grande tribulação, envolvendo todos, num momento grandioso e absolutamente lindo. Muito bem, aí vem todas as polêmicas. Porque você acha que isso aqui é a única posição existente? É o que o Elias falou. Primeira polêmica. Não creio assim. Eu creio que bodas e ceia do Cordeiro é a mesma o quê? Coisa. Não creio assim. Eu creio que bodas e ceia é a mesma coisa e acabou. Então, para quem crê que bodas é no céu e ceia aqui na terra, esses outros que creem que bodas e ceia é tudo a mesma coisa, aí é onde? É no céu? É na terra? Segunda polêmica. Quem vai estar nas bodas? É o que Elias colocou e está aqui na revista. Tem irmãos que creem que nas bodas vão estar somente a igreja. E na ceia, que é um momento diferente, aí vai estar a igreja e Israel, convidados. Então, tal como foi no casamento do Ivanzinho, né? No casamento do Ivanzinho, nós estivemos no casamento, nós éramos convidados e eu estive na ceia. Agora, a noiva, a Érica, tanto esteve no casamento, como também o quê? Na ceia. Então, olha que interessante. As bodas vai ser esse momento separado só entre a igreja e Deus? Ou vai ter alguém mais nas bodas, vai ter convidados? Porque na ceia, com certeza, tem muitos convidados. Entendeu? Então, essa é a segunda polêmica. E outra coisa, para as bodas, como convidados, quem vai fazer parte das bodas, desse casamento, desse momento de união eterna, onde Deus diz, são uma só carne. Quem é que casa com Cristo é só a igreja? E a igreja que casa com Cristo é essa, nós? Ou o pessoal do Velho Testamento que morreu crendo em Cristo ressuscita para as bodas do Cordeiro? Ou o pessoal do Velho Testamento ressuscita só depois para a ceia? Há textos para tudo que é lado. Tudo que é lado. Como é que vai ser? Irmãos, aqui não se pode dar uma decisão final e definitiva. Aqui é aquela velha história. Como, graças a Deus, eu e Ivan vamos estar nas bodas do Cordeiro e na ceia, aí eu e Ivan vamos ver se é um momento só ou se são dois, Ivan. Como eu e Ivanzinho vamos estar nas bodas do Cordeiro e na ceia, aí a gente vai ver quem é convidado e quem é que vai casar. Com quem? E se tem convidado dos dois? O autor da nossa revista se posicionou. E eu disse para o pastor Cristiano, parabéns pela posição, muito bem fundamentada. Mas as outras também têm fundamentos sólidos. Então, pastor, como é que a gente fica no final dessa lição? A gente fica assim, eu tenho que estudar muito mais. A lição de galardão, não. Eu fico assim, opa, eu já sei o que é galardão, e eu vou viver para produzir riqueza no céu. Mas essa aqui a gente fica com aquela sensação, puxa vida, vai ser o momento mais lindo do mundo. Porque, irmãos, vamos lá, tem momento mais lindo na vida de uma menina que o casamento.
Por que será que, inclusive, aqueles que mais falam mal de casamento são os primeiros que querem casar? Sério. Eu estava conversando com algumas senhoras, elas chegaram para mim e disseram, olha, não tem para onde. A gente fez besteira na adolescência, a gente não acreditou em nada e etc. Mas chega um momento que toda mulher quer casar. Isso não é cultural, não. É da mulher. É interessante isso. E o que é lindo é que o momento do casamento é a coisa mais linda do mundo para uma mulher. É o dia dela. Tanto é que no meu casamento, eu já pastor de igreja, junto com meu pai. Era praticamente substituto do meu pai na palavra. Não na administração, na palavra. Eu entrei, ninguém ficou em pé. Nem quem comprou o meu terno. Eu não tive homenagem, foi de ninguém. Agora, minha esposa chegou, aí a igreja estava cheia. Ah, mas que ódio. Calma, é lógico, eu estou brincando. Mas não é teu dia, peça rara. Tanto é que, para me arrumar para o meu casamento, eu demorei exatamente 15 minutos. 15 minutos. 5 tomando banho, 5 botando a calça, 2 penteando o cabelo e 1 colocando óculos. Exatamente 5 minutos. 15 minutos. Minha esposa, eu acho que demorou um pouco mais. Não é? Mas, gente, Deus não deixou as minúcias das bodas do Cordeiro, porque aquilo que nós não vimos, aquilo que nunca desceu à mente, aquilo que o coração não pode prever, aquilo que a imagem nunca viu, é o que Ele tem preparado para nós. Eu sou o defensor da corrente. Aqui você não precisa me seguir não, tá? De que esse texto, de tudo que Ele tem preparado para nós, eu sou defensor da corrente, que isso não é só para o galardão. Eu sou defensor da corrente, de que as surpresas já começam no arrebatamento, no corpo glorificado, nas bodas. Gente, o que o Pai está preparando, porque Jesus não está preparando bodas para a gente não, tá bom? Jesus está preparando, é o nosso local para a gente morar. Uma mansão após a outra. Uma mansão após a outra. Agora, ao que parece, eu posso estar doido. O momento do casamento, chamado bodas. E a ceia, parece que tem a coordenação e direção completa de Deus, o Pai. Sabe aquele assunto, filho, é comigo? Filho, fica aí, porque eu é que quero fazer isso para você. Eu tenho certeza disso. É por isso que não tem tantos detalhes. É por isso que pastor Elias explanou aqui. E à medida que ele foi explanando, eu vi os irmãos assim, eita, meu Deus, nunca ouvi falar disso. Que assunto interessante, que coisa nova, que coisa fantástica. Irmãos, a Bíblia não deixou muito claro tudo. Através das parábolas é que a gente vai juntando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e vai vendo. Sabe por quê? Porque o que Deus quer preparar para a gente é fantástico. E que pena, né, irmãos, que Ele veio para os judeus. E o seu povo, os judeus, não o receberam. E aí um povo que não era povo, ele chamou de seu povo. E está preparando tudo isso para a gente. Então você não se preocupe.
leia a lição. Na próxima quarta-feira nós vamos continuar. Faremos aqui um momento gostoso, sentados, eu, pastor Elias. E aí, com um pouco mais de calma, nós vamos poder apresentar todas as posições que hoje vocês viram assim, ficaram um pouquinho assustados. E, irmãos, aqui você pode pensar com liberdade, tá? Se aqui você acreditar que é um momento só, fica tranquilo, isso não vai envolver céu e inferno. Se você acreditar que são 2 momentos, fica tranquilo, isso não vai envolver céu e inferno. Se você acredita, como pastor Elias, que os patriarcas se levantam para esse momento, já outros pastores dizem, não, eles não vão se levantar nesse momento, a ressurreição deles é depois. Não tem problema. Tá certo? Aqui, todas as dúvidas, o Senhor vai nos esclarecer naquele dia. O que eu e você tem que fazer? Nós vamos conservar santos, corpo, alma e espírito irrepreensíveis até o dia glorioso da vinda de quem? Do Senhor Jesus. Não é bonito? Quarta-feira continuamos bodas do Cordeiro. E fica tranquilo. Fantástico não é quarta, fantástico é domingo que vem. O corpo glorificado. Aí é fantástico. Aí é fantástico. Mas aí isso deixa para o próximo domingo, né? Vamos ficar em pé, irmãos? Que escola dominical maravilhosa, né? Que coisa gloriosa, bendita. Então, Senhor meu Deus, muito obrigado pela escola maravilhosa que tivemos. Muito obrigado, Senhor, porque nem tudo nós temos certeza absoluta. Mas uma certeza nós temos, será linda as bodas do Cordeiro. Será maravilhosa. Será inesquecível esse momento lindo de união nosso, igreja, eternamente contigo, ó Cristo. Naquele dia, ó Deus, cremos que o Pai nos declarará um só. E se viver contigo na primeira vinda, Cristo, já era fantástico. Ó Deus, as multidões queriam estar perto de Ti. Ser a Tua esposa, ó Cristo, será fantástico. Que privilégio inefável sermos Tua esposa, ó Deus amado. E vivermos eternamente com Cristo. E contigo, ó Cristo amado. Se na forma física, pequena, limitada, humana, Tu já eras o que eras. Ó Senhor, como nós sonhamos de viver eternamente contigo, quando Tu te apresentarás em toda a Tua glória, e porque teremos corpos glorificados, poderemos suportar estar perto de Ti e do Pai. Ó Senhor, que glória será essa, que alegria será essa, que momento inefável. É por isso, Senhor, que nada aqui na terra pode suplantar este momento lindo, maravilhoso e glorioso de união eterna que teremos contigo. E, Senhor, muito obrigado por todas as dúvidas. Muito obrigado por todas as posições teológicas. Elas nos fazem pensar, refletir, sorrir. Eu creio, Cristo, que Tu deves ficar rindo aí do céu a nos ver discutindo coisas tão maravilhosas como essa. E Tu deves dizer, de alguma forma, calma, o meu Pai está preparando tudo. E será lindo, inefável e maravilhoso. Senhor, ajuda-nos na santificação. Porque isso é conosco, santificação é conosco.
Tu já nos santificastes pela palavra que falou. Então, nos ajuda todo dia ler a pequena porção da tua palavra e colocar no coração, porque é isso que vai nos limpar. Ajuda-nos a todo dia nos ajoelhar e buscar a tua presença, porque isso é que nos trará intimidade. Senhor, nós queremos estar com o corpo, a alma e o espírito santificados para o dia da tua vinda. Obrigado por tudo, ó Deus amado. Amém, amém e amém. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito habite e reine em tua vida, meu amado irmão, hoje e para todo sempre. Amém. Irmãos, até 7:15, tá bom? 7:15 a gente chega, se alegra e